Você, na sua época de colégio militar, de mais jovem, naquela época a maioria dos jovens optavam por colégio naval, escola naval. Os concursos tinham cerca de 50 mil, 60 mil inscritos. O concurso no Maracanã é uma realidade totalmente diferente da de hoje. Por que você escolheu vir para a EFON e não para o colégio naval ou seguir carreira no exército? Bem, a minha história no próprio colégio militar foi o colégio que eu digo que realmente começou uma mudança na minha vida. É a prova de que a educação realmente ela revoluciona a vida de uma pessoa. E eu não terminei o colégio militar. Eu era um aluno um pouco, como é que eu vou te dizer, digamos que era levado no colégio militar. E no primeiro ano eu acabei sendo desligado por reprovação. Fiquei um ano fora do colégio militar e sempre aquela coisa na cabeça, poxa, não sirvo para ser militar, isso não é a minha coisa. E eu não estava nem enxergando na época que o colégio militar me dava era muito além do que eu podia imaginar. Não tinha nada a ver com ser militar, mas tinha a ver com aquela rotina militar, aquela disciplina militar, o que aquilo criava dentro de mim, um senso de responsabilidade, um senso de dever, um senso de respeitar as regras, respeitar os superiores, respeitar os símbolos da pátria. Mas na época, até por imaturidade, eu acabei sendo desligado. E após ficar um ano fora, estudei num outro colégio chamado Colégio Itu, em Bento Ribeiro, durante um ano, eu consegui entrar para o Colégio Pedro II, que foi aonde eu me formei, aonde eu terminei o meu segundo grau. Naquela época, as pessoas realmente, a concorrência para os concursos militares era bastante alta, mas bastante alta mesmo. E eu me lembro que eu tinha na minha cabeça, como a maioria dos meus colegas, o meu sonho era ir para a escola naval. Até porque alguém que vinha de uma família humilde, a gente coloca, né, tem que ser militar porque é a minha chance, estabilidade. Mas essa não era esses planos que se concretizaram na minha vida. E era engraçado, né? Porque eu fazia um curso chamado Planck, que era da professora Denise, que até agora é dona de um outro curso, acho que é curso Lincoln agora, inclusive, fazendo jabá aqui do curso. Mas são pessoas que eu gosto muito, tenho um amor mesmo pela professora Denise e o professor Lincoln, pessoas que me ajudaram muito. Eu era um dos primeiros da turma da Escola Naval. Eu lembro que na época do curso o pessoal falava assim, não, as vagas da Escola Naval são as de vocês e as que sobrarem. E eu me lembro que na primeira fase da Escola Naval específica eu arrebentei, eu tinha uma nota muito alta, eu fiz 80 e cacetada. E na segunda fase eu tinha uma questão de cálculo, que era um gráfico, que essa questão valia 6 pontos. E eu errei a primeira derivada, eu errei a questão toda. E aí acabei não passando e vim para a EFON. E na EFON, o que fez a diferença, se eu te disser que quando eu entrei na EFON eu queria ser mercante, não, eu queria estar no mar, sempre foi o meu sonho. Eu não fui aquele cara que, eu vou sair fazendo prova para AFA, MAN, SpaceX, não, eu queria estar no mar. E eu me via como militar, estabilidade. Mas no final do primeiro ano eu fiz um embarque vocacional. E como o próprio nome diz, vocacional. Ele mostrou que eu tinha vocação para aquela atividade, que era o que eu queria. E a partir daí fui muito feliz. Talvez se eu não tivesse feito embarque vocacional no primeiro ano, eu fiz no navio da Transpetro, no Pirajuí, era o comandante Soares, conhecido como Soares Teoria, chefe Seródio, que está lá até hoje, chefe Godinho. Se não fosse esse embarque, talvez eu não estivesse aqui dando essa entrevista para você. Porque eu realmente, no primeiro ano, eu falei, poxa, bacana, vou trabalhar no mar, mas eu acho que eu tenho que ser militar. Tanto que na segunda vez eu fiz de novo a prova da Escola Naval, mas dessa vez eu passei e fiquei assim, fui para a segunda fase, passei da segunda fase e fiquei muito próximo de ser chamado na época, eu não fui chamado e acabei abraçando essa carreira, mas o embarque vocacional mostrou isso para mim, que era a carreira que eu queria. E depois do terceiro ano no PIM, eu fiquei 6 meses embarcado e ali foi só a confirmação. Já foi embarque num navio chamado Grajaú, era um caseiro da Transpetro, era um navio 1000 da Transpetro, acho que ainda há esse concurso na Transpetro, um navio bastante premiado, a rotina do navio era diferente, era apertada, era 3/8 rosca fina, como a gente fala. E aí depois do quarto ano eu fiz a minha praticagem no MT Lorena BR, que na época era conhecido como navio escola do Transpetro. Eu fui abençoado com isso e soube aproveitar. Para você ter uma ideia,
a oficial de náutica da minha praticagem era a comandante Indelene, que hoje é CLC. O comandante era o comandante Tavares, que até pouco tempo estava em Fortaleza pela Transpetro. O chefe era o chefe Rezende, que era um dos chefes de máquinas mais conceituados da Transpetro. Então, assim, eu tive exemplos, sabe? Até exemplos que na época eu não entendi, porque me cobravam, me apertavam e tal, e hoje eu agradeço, porque eu tive esses exemplos e essas pessoas puderam despertar mais ainda a vocação no mar para mim. Então, assim, não foi uma história que começou lá atrás e foi algo isolado. Foi uma história que foi se desenvolvendo e as coisas foram se apresentando, não da maneira que eu imaginava, mas da maneira que tinha sido. E eu só tenho a agradecer por todas essas pessoas que passaram pela minha carreira até hoje. Sim. Você falou que sabia que queria trabalhar no mar, mas não especificamente tinha uma noção do que queria. Ou seja, a dúvida de náutica e máquinas, quando você teve certeza que você queria máquinas? Essa era a dúvida que eu não tinha. Não? Não, porque eu já mexia com manutenção desde muito novo. Desde criança, praticamente. Eu já abria coisas, consertava coisas, e o meu falecido pai, ele foi um profissional de destaque na manutenção. O sobrenome Sintra eu não herdei dele, eu herdei da minha mãe. O meu nome é Rodrigo Luiz Sintra Rosa, ele era conhecido como o Rosa. O meu pai trabalhou em grandes projetos como a adutora de Ribeirão das Lajes, nos anos 60, essa adutora estourou. O meu pai era menor de idade na época, recém-formado pela antiga escola da Light, e ele precisou de uma autorização especial do juizado de menores, porque ele foi selecionado na equipe de frente que ia atacar aquela adutora. Foi um projeto muito importante. Meu pai trabalhou no Arsenal de Marinha como funcionário civil, foi garantia de qualidade do Arsenal durante muitos anos. Meu pai trabalhou com automação, depois automação bancária, grandes obras. Depois ele retornou para a Marinha como funcionário civil novamente na diretoria de engenharia naval. Por exemplo, hoje na Marinha, quem olhar o projeto dos navios patrulha Guanabara, que era o classe G, né? Acho que é Guanabara, Grupi, enfim, o nome do meu pai está lá, ele era o garantia de qualidade. Então eu tive o exemplo dentro de casa do grande profissional de manutenção. Isso foi despertado em mim muito cedo. Meu pai me levava para as obras junto com ele. Então eu sempre gostei disso. Isso eu já sabia o que eu queria ser. Agora, atualmente, muitos alunos, candidatos que querem vir para o EFON, eles só pensam em vir para cá, se formar, embarcar por um tempo, juntar um dinheiro e depois sair da Marinha Mercante. Na sua época, você já tinha essa noção de que queria ser o Chemac, queria embarcar até o final, ou você já entrou pensando em sair da Marinha Mercante? Quando eu entrei aqui, eu entrei sem saber nada, na verdade, né? Eu fiz uma leitura do mercado primeiro, uma leitura muito romântica. Eu sonhava com um longo curso e tal, porque eu não queria enxergar que era algo que estava terminando na Marinha Mercante, devido a toda a conjuntura econômica, devido ao custo Brasil que ele existe. Você manter uma empresa brasileira de navegação hoje e colocá-la para o longo curso, ela não tem competitividade, não tem como competir com outras empresas. Mas na época eu não sabia de nada disso. Então eu imaginava que eu embarcaria para o longo curso. E eu sabia que eu queria uma carreira. E é engraçado, as pessoas quando falam do Sintra chefe de máquinas, eu não sou oficial superior de máquinas. Eu sou um segundo oficial de máquinas que pegou a regra 3/1, 3/3, que é o chefe de máquinas com limitação de potência. Então eu não fiz o APMA até hoje. Então o pessoal até estranha, às vezes o pessoal me encontra e nas poucas vezes que o pessoal me viu de uniforme e tal, ué, mas é um galão só, tal. Eu sou 2 OM, igual você. E o pessoal fica, pô, você não é o SM? Não, eu não sou o SM. Então assim, até quando vocês falam Chemac, Sintra, sim, Chemac porque Chemac é uma função, não é a categoria. Mas eu não sou oficial superior de máquinas. É até importante frisar isso, porque seria um desrespeito com os meus colegas que seguiram o caminho, cursaram o APMA, a gente sabe da dificuldade que é conciliar embarque com os cursos do Prepom. Seria um desrespeito para com eles eu falar que eu sou um oficial superior de máquinas. Eu não sou. Eu sou um 2OM. Mas como eu pude caminhar de uma forma na carreira, onde no final da carreira eu fui parar nas unidades de perfuração. Nas unidades de perfuração em produção, o segundo oficial de máquinas, fazendo o treinamento do Módulo Code, que é o Mobile Offshore Drilling Unit,
Code é um código que ele rege diversas coisas. Entre essas coisas, o treinamento dos tripulantes. Eu vi que ainda que eu não fosse marítimo, eu poderia fazer o curso de supervisor de manutenção de plataformas. Aí eu falei, poxa, mas eu já sou marítimo, eu já embarquei bastante, eu já botei muito a mão na massa. Eu peguei, fiz o curso de 2 semanas e assumi a função. Então eu pude ter uma responsabilidade na minha mão que nem na época, se você me perguntar, você estava preparado? Eu tenho certeza que eu não estava preparado, mas eu queria muito. E eu tive oportunidade, eu abracei a minha oportunidade, enfiei a cara, me cerquei dos melhores. Eu sempre falo, não adianta você saber tudo e se isolar. Você tem que se cercar dos melhores. Digamos que eu consegui juntar os melhores ingredientes numa equipe. E aí tive a bênção de trabalhar com grandes equipes, dentre as quais eu destaco a da plataforma Polvo Alpha, que foi a plataforma que marcou demais a minha carreira. Foi a plataforma onde eu pude assumir a função, que o nome a bordo era coordenador de manutenção, com a característica de poder colocar a mão na massa. Nessa plataforma também, um contemporâneo meu de EFON chamado David Renovato, devo muito a esse cara também, foi um cara que ficou dobrando para me passar a função, para me ensinar muito do que eu sei hoje. Então assim, é uma dívida eterna de gratidão. E era um cara também mercante, estava lá fazendo bonito. Então assim, quando eu olho para como a carreira se desenhou, ela se desenhou no caminho que eu imaginava, só que completamente diferente e muito mais rápido do que eu imaginava. Ou seja, foram 10 anos, mais ou menos, quase 11 anos, tendo contato, embarcando no início com menos regularidade, depois de formado com mais regularidade, onde eu pude conhecer primeiro de tudo o mundo, e segundo, uma marinha mercante que eu nem sabia que existia, porque eu achava que marinha mercante era navio e acabou. E pude conhecer offshore, nunca embarquei em rebocador, nunca tive essa oportunidade de embarcar no rebocador. Embarquei muito pouquinho, para não dizer que eu nunca embarquei muito pouco, mas nem foi na atividade de reboque offshore ou de apoio offshore. Foi na atividade de stand-by, mas foram 2 semanas só. Enfim. Então a carreira se desenhou de uma forma completamente diferente do que eu imaginava, mas na direção que eu imaginava. Agora, falando de praticagem, embora a praticagem que você fez seja bem diferente da que a gente faz agora, já quando você é maquinista, quando você chegou a bordo, você tomou aquele primeiro baque, aquele susto, meu Deus, e agora? Eu sei mesmo? Eu não sei? Eu vou sustentar ficar tanto tempo aqui embarcado, longe da minha família, longe das pessoas que eu conheço? Foi difícil os primeiros embarques? É aí que eu bato no ponto da importância da nossa formação ser militar. E ainda que decidam abrir um ensino profissional marítimo, esta formação, esse modelo EFON, rotina militar, internato, da importância disso. Eu fui preparado durante 4 anos para isso. A Marinha fez o papel dela. Eu fui preparado para isso, eu fui sendo colocado gradativamente a bordo como aluno, cada vez por mais tempo. No primeiro ano, por 2 semanas. Depois, no terceiro ano, por 6 meses. Depois, no quarto ano, por mais 6 meses. A coisa era gradativa. Não havia esse tiro de praticagem de 1 ano, não existia isso na época. Talvez se houvesse, muita gente desistia. E o engraçado na época é que este tipo de dúvida de ficar embarcado, ele se resolvia no PIM. Então, havia muitas pessoas que desistiam após o PIM. Fazia o PIM, 20 horas para ele, saía fora. Então, assim, eu fui preparado para isso. E eu devo isso à Marinha do Brasil. Talvez se eu tivesse estudado numa universidade sobre essa na época, onde eu fosse todo dia para casa, e eu não criasse essa casca, porque é uma casca mesmo que você cria, estando num regime de internato, submisso a um código de regras, a um regulamento disciplinar. Talvez se eu não tivesse isso, eu não teria sustentado. Então, quando eu cheguei a bordo como maquinista, a dúvida que eu tive não foi se eu não era se eu vou aguentar por muito tempo ficar embarcado. Isso não era um problema na época pra gente. Pelo contrário, as pessoas na época embarcavam e, vamos embarcar e tal, adquirir nosso conhecimento, nossa experiência e vamos para offshore depois. Eu não fui para offshore, eu fiquei em navio.
E ficando em navio, eu fiz cabotagem, muita cabotagem, de Manaus a Rio Grande, tem quase nenhum porto que eu não tenha ido. Eu tive oportunidade de fazer Argentina, Chile, muitos portos, tive oportunidade de ir para o longo curso, peguei o finalzinho do longo curso no Brasil, consegui embarcar num navio chamado Castilho de San Juan, ele era o antigo Doce Serra da Doce Nave, foi comprado pela Elcano, e eu tive essa oportunidade. Então, poxa, conheci a África, conheci a Europa, conheci a América do Norte, como mercante em cima desse navio. Então a pergunta não era, se eu vou aguentar ficar tanto tempo. A pergunta era diferente. A pergunta na época era, a gente se perguntava muito, gente, será que isso vai durar? Será que estar no longo curso, estar na cabotagem vai durar? Será que não vai virar, a marinha mercante não vai virar só uma marinha mercante do offshore em pouco tempo? E o que a gente vê se desenhando hoje é praticamente isso. O longo curso acabou praticamente, você não tem mais navegação de longo curso, você tem algumas saídas, spots de longo curso, onde às vezes um navio brasileiro vai. A cabotagem está se fortalecendo hoje, o que é bom, e o offshore está aí, né? O offshore, ele acompanha o petróleo, então é uma atividade que emprega muitos marítimos, mas que fica totalmente dependente da variação do preço de uma commodity. E eu sempre pergunto para as pessoas, será que é interessante você basear uma carreira que já é sazonal por natureza? Marinha mercante é sazonal por natureza. Eu costumo falar que a marinha mercante ela é feita por ciclos de 20 anos. E isso eu aprendi com os mais antigos. Eu aprendi com eles isso. Isso é verdade. Ela é sazonal. Ou seja, a carreira já tem a sua sazonalidade e você ainda decide embrenhar por uma carreira que acompanha a variação de uma commodity como o petróleo. Petróleo que se eu decidir fazer uma guerra ali no Oriente Médio, ele já varia muito. E aí se eu decidir fazer um bloqueio comercial a uma grande nação produtora de petróleo, ele também já vai variar. Então, a pergunta era essa: vou fazer uma carreira no offshore? Vou fazer uma carreira na cabotagem? Vou aproveitar o longo curso? Então a pergunta era essa dúvida de será que eu vou aguentar muito tempo não existia, porque a Marinha nos preparava dentro do CIAR e do CIABA para isso. Geralmente quem não ficava era porque realmente não tinha vocação nenhuma para isso, ou porque não teve a formação dada pela EFON, a formação clássica, de ficar 4 anos na escola, embarcava e tal. Ou seja, tudo era feito sobre todos os aspectos técnicos, acadêmicos, pedagógicos e até comportamentais, para que o aluno, quando se formasse, ele já estava com aquela casca. E ele já sabia, você vai para cima de um navio. Entendeu? Então eu acho que o clima da época era esse, era diferente do de hoje. Agora, você falou que trabalhou em 22 navios na sua carreira. Eu acho que foi até mais. Eu lembro de cabeça, engraçado, vamos lá. NT Pirajuí Transpetro, embarque vocacional. Depois, Grajaú, Gazeiro, Lupim. Lorena BR como praticante, Londrina como oficial. Dali eu fui para a empresa Norsul, onde eu dei no Norsul Camusim e no Norsul Sobral. Dali eu fui para Elcano, onde eu fui para o longo curso, peguei um contrato de longo curso, onde eu fiquei no Castilho de São Juan. Dali eu fui para a Aliança, fui do Flamengo, do Lili, do Independente e do Aliança Europa. Já são 11. Quando saí da Aliança, fui para Brodos Pais Ibis, é uma empresa croata. Foi os 15 dias que eu fiquei no rebocadorzinho de stand-by. Dali eu fui para a FSO Cidade de Macaé, na Modec. Depois de sair da Modec, eu fui para Vanor, que era dragagem, não, minto. Fui para Noble Drilling, andei na NS-17 e NS-18, Léo Segeres e Moravlenco, já são 15. Dali fui para dragagem, na RAM 309, já na Vanord. Dali eu fui para Subcia 7, onde eu andei no Seven Seas, fui da primeira tripulação, e no Loto Nagar, ou seja, já foram 18 navios. Do Loto Nagar eu fui para Devon, antiga Devon, que virou British Petroleum. A British Petroleum ela terceirizava a sua tripulação para a Petroserve, que para mim é a maior escola de perfuração do Brasil. É uma empresa que as pessoas sempre ficam assim, salário. Se quer aprender, vai para ali. Na Petroserve eu fui da Polvo Alfa e da SS-70.
Então já foram 20. Após isso eu vim para a terra. E vindo para a terra, eu pude cuidar de outras embarcações.